Portugal, Roménia, Chipre, Gabão, Tunísia, França e Índia. Como adjunto, Marco Leite acompanha o Jorge Costa durante 14 anos, 14 recheados anos. Estamos aqui connosco Marco Leite para recordar a vida de uma das maiores lendas da história do futebol português. Marco, é um prazer ter-te aqui connosco. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigado. É um gosto muito grande estar aqui e poder estar, e um privilégio estar a poder falar do Jorge, porque de facto foi uma pessoa que me marcou muito e temos muitas histórias, muitas vivências juntos e agradeço-vos muito pelo convite. Muito obrigado. Trouxeste aqui pedimos para trazer aqui um artefacto especial e tu trouxeste esta relíquia. Sim, eu trouxe esta camisola porque esta camisola foi a camisola utilizada no primeiro jogo do campeonato, que foi contra o Vitória de Guimarães, e que de facto, na minha opinião, ela mostra bem aquilo que era o Jorge, que é um homem ao quadrado. Portanto, e é uma camisola única, é uma camisola que eu creio que é rara, que não se comercializa e que me diz muito, particularmente a mim e à família, e é um 2 ao quadrado. A verdade era é que aquilo que ele era. A verdade é que existiram várias homenagens depois do que aconteceu. Sentiste-me também sensibilizado com esse apoio que existiu aqui em Portugal e fora do país? Sim, claro. As homenagens foram todas elas feitas, e as que foram feitas foram com certeza feitas com um grande sentimento e com um sentido muito grande, de facto, de prestar a homenagem a um grande homem, a um grande jogador. Mas eu permito-me que diga que eu acho que ele podia ter sido homenageado muitas vezes em vida. E eu acho que ele merecia ter sido homenageado em vida. E digo isto não agora, não depois de ele já estar no Porto, nem depois da mudança de presidente, nada disso. Digo isto antes. Acho que o Jorge foi de facto um jogador e uma pessoa que merecia ter tido outro destaque pela pessoa que foi e pelo jogador que foi e pelo aquilo que ele deu ao nosso clube e ao país enquanto jogador. Não foi feito isso. Infelizmente, normalmente acontece sempre quando as pessoas partem. Mas ele merecia, na minha opinião, outro. Eu acho que, ainda assim, o Futebol Clube do Porto tem prestado as homenagens que são públicas e que toda a gente está a par, e muito bem. E o Presidente tem sido, na minha opinião, e o Porto incansável, não é? Incansável, e eu recordo-me de várias coisas que se passaram entretanto depois da partida do Jorge, que me marcaram muito pela positiva, e que quem esteve atento não nos deixa indiferentes àquilo que foi feito. E não falo das coisas que são visíveis, porque as coisas que são visíveis, isso não são aquelas que propriamente me interessam. Aquelas que não são visíveis e que eu tive a oportunidade de testemunhar, essas sim, foram dignas de um homem e pronto, e dignas daquilo que o Jorge foi, no fundo. Tu que viveste grandes histórias e grandes momentos com ele, como é que o descreverias fora do campo? Toda a gente sabe que dentro do campo era aquele jogador aguerrido, forte, mas fora, como é que ele era? Sim, eu aprendi a ver o Jorge. Eu cresci praticamente com o Jorge. O Jorge era pouco mais velho que eu, não é? E aprendi a ver o Jorge e acho que o Jorge foi para mim, com todo o respeito por todos os capitães que o Porto teve, o Jorge foi para mim o melhor capitão que o Porto alguma vez teve. E foi aquele que, para mim, toda a gente já sabe, falamos sempre do João Pinto e que eu adorava o João Pinto e de facto o João Pinto foi um grande jogador e uma referência máxima daquilo que é o portismo, mas acho que o Jorge estava num patamar ligeiramente acima.
por várias coisas. E corro o risco de estar a ser mal interpretado, mas porque eu não conheço pessoalmente o João Pinto, mas conheço o Jorge muito bem. Portanto, e acho que aquilo que digo do fundo do coração. De facto, acho que o Jorge foi o eterno capitão do Porto. E eu esqueci-me da pergunta que me tinha sim, era como é que ele era fora do campo. Como é que ele era fora do campo? Eu acho que o Jorge fora do campo era uma pessoa totalmente diferente daquela que era enquanto jogador e mesmo enquanto treinador. O Jorge fora do campo era um bom serás, digamos assim. Era um coração enorme, era um homem muito de sentimento, de cordial, de afeto, respeitoso, e transcendia-se um bocadinho quando estávamos em campo ou no treino, ou especialmente quando foi jogador. Quando foi jogador ainda estava era mais notório isso, não é? Mas quem portista não gostava de ver aquela forma de estar, que hoje se calhar está muito mais controlada pelas questões que nós todos sabemos, o VAR, as imagens e uma série de coisas que controlam estes jogadores que tinham um ímpeto muito, muito forte. Embora eu acho que o Jorge no campo fosse sempre muito leal. Disputava todos os lances de uma forma muito agressiva, mas não desleal. Eu lembro de jogadores muito mais desleais na forma como disputavam os lances, e o Jorge não. O Jorge era de facto uma força da natureza, era muito agressivo, era um jogador que eu imagino que para um atacante tê-lo nas costas a bufar Uma dor de cabeça, não fosse uma coisa muito agradável. Sim. Mas pareceu-me sempre ser um jogador, claro que há casos pontuais, mas foi sempre um jogador muito mais leal que a grande maioria daqueles jogadores que eram agressivos também naquela altura. Achas que faltam líderes como havia nessa altura, que davam tudo pela equipa, que suor, sangue e lágrimas pelo coletivo? Achas que faltam atualmente? Sem dúvida nenhuma. Acho que uma das coisas que mudou no futebol, que, na minha opinião, mais, digamos, mais impactante, foi de facto a qualidade dos homens e dos plantéis e dos capitães nos grupos. Embora também é preciso fazer exceção e salvaguardar alguns grupos que eu tive durante todos estes anos que estou no futebol profissional, que me marcaram profundamente. E o que mais me marcou profundamente foi o Aves. Este grupo que subiu de divisão não tinha líderes que de facto, pronto, não eram o Jorge, não eram Jorge, mas isso também não há muitos. Não há muitos. Mas tinha de facto um grupo que era fantástico. Fantástico. Era liderado pelo Luís Silva, mas não era só o Luís Silva. Era o Fernando, era o Anthony, era o Benny, eram jogadores que me marcaram profundamente. E a mim, ao Jorge e todos. E eles conseguiram construir um grupo fantástico. E esse grupo do Aves fez-me lembrar grupos que eu também tive antigos e com jogadores que também eram, estou-me a lembrar, por exemplo, do caso do Gil Vicente, quando eu estava com o Ulisses Moraes, na equipa técnica, e que tivemos que tinha um grupo fantástico, o Carlos Carneiro, por exemplo, o Gregory, o Marcos António, que foi um central que também passou pelo Porto, e uma série de o Luís Coentrão, por exemplo, a lembrar, sei lá, o Bruno, o Carlitos, o Nandinho, era uma malta muito batida no futebol e que, com muita experiência. Fizeram um grupo também que aquilo era fantástico e que de facto nós sentíamos ali uma qualidade. Quando havia um problema com aquilo era um grupo. Claro. Em todas as situações. Claro. Nós tivemos situações interessantes nessa. Uma delas foi em Guimarães, que nos vimos aflitos para sair de lá e que aquilo gerou ali uma confusão, mas uma confusão já junto aos autocarros que foi resolvida, porque de facto todos
foram todos para o meio da confusão ajudar. Ninguém deixou ninguém para trás, ficou não é? para trás. Uhum. E eu acho que isso marca muito os grupos. Hoje em dia é difícil, na minha opinião, haver grupos assim e termos no balneário homens como eu me lembro de ter noutras equipas há uns anos atrás. Estou-me a lembrar também do Viseu, também foi uma equipa que também teve um grupo forte e com bastantes elementos, também com um caráter muito forte e com personalidade e homens. Porque eu acho que o grupo até pode ter pouca qualidade, às vezes, mas se tiver homens dentro do campo... Se tiver caráter, não é? E se tiver caráter, fazem uma equipa e às vezes são determinantes. E foi o que aconteceu no Aves. Além de haver qualidade, tínhamos muita qualidade, havia jogadores com muita qualidade. Por exemplo, o Benny é um deles, acho que o Benny é um jogador com muita qualidade. E está a mostrar agora na Primeira Liga toda a qualidade que tem. E está a mostrar toda a qualidade que tem agora. Sim, tínhamos também os guarda-redes também tinham qualidade, experiência, acima de tudo. O Nené, que era um fora de série como ponta de lança, e creio que naquela altura até igualou. Eu creio que no Aves igualou praticamente, ou quase, a melhor época que fez pelo Nacional. É um jogador espontâneo e tal, o Mercado, o Vasco, eram todos eles, eu acho que todos eles trouxeram coisas muito boas para a equipa. E juntou-se ali a fome com a vontade de comer e uma equipa técnica também que eu acho que foi única, que não se volta a repetir, infelizmente, mas e que juntou tudo e fez ali aquela mistura que deu o que deu. E bem, mas portanto, isto para voltar ao Jorge, acho que sim, que o Jorge fora do campo é um jogador totalmente diferente e foi esse Jorge com aquele que era do campo que nos marcou a todos e que marcava profundamente os grupos, na minha opinião. Sim. O AVS foi o último projeto que tiveram juntos, sim. O Mr. Marco e o Jorge Costa. Foi, posso dizer, uma last dance bonita, de fechar de ciclo, que realmente correu tudo bem e foi importante para quase um fechar de ciclo. Sim, foi. Eu acho que foi de facto, foi uma last dance, foi mais, até eu acho que mais para ele do que para nós, porque ele saiu de facto para o clube do coração dele, que era uma coisa que eu acho que ele merecia há muitos anos, e conseguiu acabar em beleza, ou seja, fez um campeonato fantástico, fez um trabalho fantástico, e no final, no dia em que subimos divisão, a cara dele de facto espelhava aquilo que foi todo o trajeto que nós tivemos até aqui, ou até lá, naquela altura, que não foi fácil. Não foi fácil. E não digo só no Aves, não é? Eu digo durante a nossa vida toda enquanto treinadores e enquanto estivemos juntos. Foram projetos que ele foi agarrando sempre com níveis de dificuldade muito grandes, que eu acho que nem toda a gente podia agarrar, ou não quereria agarrar. É muito mais fácil agarrar às vezes coisas que estão muito bem na tabela classificativa, ou que tem uma estrutura forte, ou que temos um empresário X ou Y que nos ajuda e que conseguem. O Jorge, que me lembro, nunca teve um empresário a quem tivesse ligado. Isso aconteceu agora recentemente, creio que até ligeiramente antes do Aves aconteceu isso. Ele ligou-se a um agente e, portanto, aí sim, aí teve, mas até lá não. Ou seja, ele foi aceitando os projetos e os projetos foram-lhe chegando e ele foi querendo sempre aceitá-los, mesmo que muitas vezes nos prejudicasse. Estou-me a lembrar, por exemplo, nós fomos para a França e a proposta foi-nos trazida pelo João Araújo. E na altura, e por acaso fui eu que recebi o telefonema, porque dou-me bem com o João. O João foi meu jogador nos infantis do Porto, creio que em 98, 99.
Foi o Tours, não é, que fez o convite? Foi o Tour, mas o João é que trouxe a proposta de França e eu lembro que eu até estava no Coimbrões a ver um treino do meu filho mais velho e recebi a proposta e quando ele me disse, pá, vocês querem ir para a segunda Liga Francesa? E eu disse, pá, isso é fantástico. Pá, mas temos aqui um problema e tal. Então, é o último classificado com 5 pontos. E disse, pá, mas eu sabia que o Jorge ia aceitar. Eu tinha a certeza que o Jorge ia aceitar. Então liguei ao bicho e disse, opá, passa-se isto assim, não é para o Tours. Pá, mas os gajos estão com um problema de excesso de jogadores. E estão em último com 5 pontos. E ele disse, opá, não quero saber, vamos embora. Vamos à luta. E fomos. E eu lembro que nós fizemos 25 pontos na segunda volta. Nós chegamos ali quase a bater no fim da primeira volta. O clube estava descido. Não é? Sim. A não ser que houvesse ali um... Milagre. E nós tivemos mesmo, houve ali 2 jogos, nós tivemos mesmo, que se tivéssemos empatado os jogos, bastava empatar os jogos. Não, um empatado e o outro ganho, nós tínhamos mantido. E eu lembro que o balneário estava cheio de gente que não interessava rigorosamente a ninguém. Nós tínhamos tido um fulano que até tinha sido campeão nos escalões de formação com o Pogba, um francês, que agora está-me a esquecer o nome, que às 4 da manhã nós estávamos lá, foi apanhado a roubar, assaltou um carro para roubar tabaco. Portanto, isto estava num nível, nós tínhamos lá jogadores desse nível. Tínhamos um Bergonhot, que jogou no Lyon, que chegou a jogar com o Lyon, estava no banco quando o Jorge jogou na Liga dos Campeões. Estava lá e tinha uma barriga maior que sei lá o quê. Portanto, fatores externos. Os balneários estava pejado de gente assim. E nós arrumamos com 10 jogadores quando chegamos. Contra tudo e contra todos, aquilo foi uma razia, não é? E depois conseguimos fazer 25 pontos na segunda volta. E foi por um triste que não nos escapamos. Conseguiram mudar o paradigma de um contexto que estava muito difícil. Muito difícil, estava mesmo muito difícil para já. E depois, para não falar da situação de trabalharmos num clube francês que não foi fácil. Uhum. Embora eu adorasse, e adoramos os dois trabalhar em França, a cidade era fantástica e a França é de facto um país fantástico. Mas eu estou a lembrar lembrar-me agora também da Tunísia, que depois da primeira passagem que tivemos na Tunísia, depois de sairmos do Gabão, que foi fantástico o Gabão, e isto eu às vezes que tenho muita pena que o Jorge não tivesse tido a possibilidade de nem era muito aquilo que ele nunca gostou muito de aparecer e de holofotes e tal, e ser, eu acho que ele até era um bocado envergonhado. Gostava de estar afastado, não é, das câmaras? Gostava de estar a passar. Ele no campo não era envergonhado, mas fora era algo tímido, digamos assim, um bocado. Num núcleo fechado não, em casa não, mas quando era com pessoas. E eu lembro-me que nós depois saímos. Que ele nunca foi muito de fazer show-off daquilo que conseguiu fazer no trajeto enquanto treinador. Isso a mim mexia comigo, porque eu senti que o Jorge não foi um treinador que era visto como um grande treinador. Isto é a minha opinião. Embora eu acho que o Jorge era um grandíssimo treinador. Passando a expressão. Faltou uma grande oportunidade? Faltou ele ter-se juntado, se calhar, a uma pessoa certa e ter dado um salto para um patamar muito superior, que era aquilo que ele merecia. Porque nós puxarmos um bocado a cassete atrás, nós vemos que o Jorge entra no Braga, não é? Recordo-me que o Jorge entra no Braga, sobe com o Olhanense. Não, ele entra no Braga e depois sobe com o Olhanense. Portanto, só aí tem uma subida de divisão, não é? E foi logo no primeiro ano treinador. Primeiro ano, segundo ano. E depois faz um belíssimo campeonato com a Académica, em que faz um segundo ano pelo Olhanense, mantém o Olhanense, faz uma época brilhante com a Académica, estava, creio que em terceiro, eu acho que estava muito bem classificado. Sim, lá para cima, não? Lá para cima. E acaba por sair por questões pessoais. E depois entramos entramos no Cluj. O Jorge entrou, eu fui à posterior. E
E o Jorge e a equipa técnica é despedida a 4 jogos do fim, a 5 pontos do segundo classificado. Portanto, nós somos campeões nacionais. Sim, Portanto, é para isso. todos, e eles foram campeões nacionais. Está na ficha do 0-0 como E tem que estar. Portanto, Tem que porque os jogadores saem e são campeões nacionais, o treinador Treinadores, também exatamente a terá mesma que coisa. ser, não é? E nunca ele foi... E nunca isso o crédito lhe foi dado, que é uma das coisas que a mim me choca profundamente, como é que é possível. Mas depois percebemos porque é que foi, porque nós no nosso contrato tínhamos, se fôssemos despedidos a 4 jornadas de fim, não recebíamos o prémio, que era um prémio muito grande para o Jorge, que depois com certeza seria distribuído. Estavam a par dessa cláusula que havia no contrato? E depois vimos, já não me recordo como é que aquilo foi, que já foi há muitos anos, mas havia essa cláusula e nós fomos despedidos, portanto, e eles estavam com a ideia que já estava feito, portanto iam ser os campeões. Na altura o Mr. Inácio estava no Vaslui e consegue passar um ponto à frente, ou seja, depois da nossa saída o Cluj teve ali 2 empates, creio, uma derrota e um empate, já não me recordo agora. É risco de perder o título, não é? Sei que passa abaixo do Vaslui, do Wesley, era o Wesley, ainda estava no Vaslui, creio, e o Mr. Inácio, e depois conseguem à última hora outra vez voltar a passar e acho que ganham o campeonato por 1 ponto ou 2 pontos de diferença, eu não estou certo disto agora, mas foi assim uma coisa, e são campeões. E portanto, este trajeto que o Jorge faz também não é reconhecido, levou-nos ao Chipre, onde jogamos Liga Europa, onde fomos à final da taça. Sim. Que não a ganhamos, e foi uma coisa muito estranha, foi um jogo em que estivemos sempre por cima do jogo, o Orlando Sá era nosso jogador na altura, que fez um brilhante jogo nessa altura, um grande jogo, e aos 88 minutos creio que tivemos um penalti a nosso favor e o Voo falha o penalti. E nós ganhávamos a taça. Sim. Se ele marcou o penalti, faltavam 2 minutos para acabar o jogo, supostamente ganharíamos a taça. Poderíamos não ganhar, mas... Era mais uma conquista para o Palmarés. Que era mais uma conquista para o Palmarés. E sofremos o empate, vamos para prolongamento e sofremos a derrota. Portanto, jogamos Liga Europa, fizemos belíssimos jogos. Eu lembro contra o Mönchengladbach, o Fenerbahçe e o Marselha, inclusive ganhamos o 3-0 ao Marselha. E era uma equipa, comparativamente com o Mönchengladbach e com o Fenerbahçe, nem sequer para os calcanhares chegava em termos de budget e também de qualidade. Investimento. Com o respeito que tínhamos pelos nossos jogadores, que foram bravos e tínhamos uma equipa fantástica também, tínhamos um grupo muito bom. E pronto, e disputamos Liga Europa. Eu creio que nós do Chipre saímos para o Gabão. Acho que sim, saímos para o Gabão. Exatamente. E tivemos uma... Não, fomos para o Passos Ferreira. Pois foi. Fomos para o Passos Ferreira. Mais outra... E agora estou-me a lembrar, portanto, isto foi um grande percurso que nós fizemos no Chipre. Fomos para o Passos Ferreira. Onde a missão era muito ingrata. Onde a missão era impossível. Não era ingrata, era impossível. Nós tínhamos 10 jogos para safar o Passos da descida da divisão. Lanterna vermelha na altura que assumiram Lanterna vermelha. E o Jorge quis assumir outra vez o projeto. Prova muito a mentalidade dele, não é? Exatamente. Ele gostava de desafios. E nós vamos embora e conseguimos safar o Passos, curiosamente, contra o Aves. Num play-off. Safamos o Passos e o Jorge estava com a ideia que íamos ficar no Passos. E o Passos não quis ficar connosco, porque na altura o Paulo Fonseca tinha saído, não creio que do Porto ou de algum lado, e mostrou-se disponível para voltar ao Passos, e eles, como tinham o Paulo Fonseca em muito boa conta, e bem, convém lembrar que eles tinham vindo de um 3º lugar e depois na época foram posterior, à Liga dos Campeões, exatamente, inclusive. Os playoffs. E o Paulo, que eu acho que é um belíssimo treinador e que está a fazer uma ótima carreira, foi para o Passos e nós ficamos sem nada. Entretanto surge a proposta do Gabão, que tivemos uma felicidade de o Fernando Santos não ter aceito aquilo ou aquilo não ter corrido bem para o Fernando Santos. E nós assumimos o Gabão e ficamos quase 3 anos no Gabão. Em que, mais uma vez, qualificamos o Gabão em primeiro
na CAN. Para o CAN, exatamente. Para a fase final da CAN, que era uma coisa impensável no Gabão. Sim. Nunca na vida o Gabão tinha conseguido. Das duas tínhamos 2 grupos fortíssimos, com Angola, tínhamos o Lesoto também, mas tínhamos Angola, que era um grupo fortíssimo. E depois no segundo grupo até tínhamos a Costa do Marfim, creio, e passamos em primeiro, sendo que no segundo já sabíamos que estávamos qualificados porque era em casa, a CAN, mas mesmo assim ainda conseguimos ganhar os jogos e passar em primeiro. Podíamos ter relaxado porque sabíamos que eram... Sim. Mas as coisas aconteceram de forma que qualificássemos. E mais uma vez um grande trabalho, e renovaram-nos o contrato. E as coisas aconteceram assim. E o Jorge, pelo feitio que na altura, e teve sempre, não gostava muito de aparecer e não gostava daquelas... Nós, infelizmente, o sorteio para a CAN era no Gabão. Depois de nós termos conseguido o apuramento, e o Jorge não foi ao sorteio. E aquilo foi um grande escândalo no Gabão, e nós fomos embora do Gabão por causa disso. Houve ali um grande atrito entre a presidência e... Por causa de Jorge Costa não ter aparecido no sorteio. Era o selecionador da casa, digamos assim, de anfitrião. Era sempre alguém que gostava de dar mais palco aos jogadores do que propriamente ele próprio. Não, achava que não tinha que ir e não foi. Pronto, tinha a personalidade dele e achou que não devia ir, não foi. E não foi muito bem visto pelo Presidente da Federação. Então houve ali muita força e viemos embora. E tínhamos acabado de renovar. E nesse aspecto... A verdade seja dita, que eles cumpriram com tudo, foram impecáveis connosco. E na altura o Deco fazia parte da estrutura que nos convidou para ir para lá e que nos apoiou na altura, mas mesmo assim viemos embora. E portanto fizemos um grande trabalho também no Gabão. Antes, só queria dar uma pequena nota. Gabão, Pierre-Emerick Aubameyang, se calhar um dos jogadores acima da média que vocês treinaram. Sim. O Pierre não é quase, portanto, não é preciso apresentar o Pierre, não. O Pierre foi o melhor marcador da Premier League, da Bundesliga. Portanto, o Pierre foi um craque, que fazia parte da seleção do Gabão e que esteve sempre presente e sempre... E há uma curiosa história que o pai do Pierre, que nós na altura chamávamos-lhe o Papá, que ele é conhecido pelo Papá Pierre. Então, quando nós fomos apresentados, o Papá Pierre veio cheio de estilo e tal, o filho, meu filho e tal, não sei o quê, e o Jorge, com aquela maneira de ser deles, a minha amiga, a mim não me interessa se é o teu filho, se é este, se é aquele, se é o chefe de Estado ou quem... Está cá, tem que ir jogar. Enquanto eu for o selecionador, ele vai ser tratado como os outros. E ele ficou muito aflito e tal, não sei o que mais. Portanto, pô-lo logo ali na ordem. E de facto, depois, como nós percebemos que o contexto do África é um contexto muito engraçado, mas também complicado, não é fácil. Estar muitos anos a trabalhar como selecionador, e nós conseguimos estar muito tempo a trabalhar como selecionadores, e estou-me a lembrar que o Paulo Duarte também conseguiu muitos anos estar em África, e bem. O Pedro Soares Gonçalves agora na Angola também. Sim, e fizeram bons trabalhos, mas de facto é preciso saber lidar com eles. Sim. E eu digo isto porque eles têm uma cultura muito própria e são muito... É muito peculiar aquela forma de estar. E o Pierre não fugiu à regra, porque o Pierre, como tinha... tem um estatuto financeiro brutal, não é? Ele chegava de avião privado, então foi pedir ao Jorge, lembro perfeitamente que foi pedir ao Jorge que pudesse faltar aos jogos particulares e aos oficiais, e já mais à frente foi pedir ao Jorge, e o Jorge começou-se a rir, não é? Porque ele levava sempre aquilo assim um bocado na boa, mas fez um negócio com ele, disse, eu vou-te deixar fazer isso, mas tu vens, e quando vens vais ter que decidir os jogos. Porque se não decidires um jogo que seja eu tiro-te e nunca mais deixas de... Ou vais ter que vir, ou se depois te negares a vir, depois não vens mais. E ele tinha uma grande proteção do chefe de Estado, o Pierre. Claro. Era a figura maior do país. Era a figura e continua a ser, não é? Mas o chefe de Estado também gostava do Jorge, e o Jorge também era uma figura muito forte, e o Jorge não precisava muito de abrir a boca para se impor, seja onde for. E
E o Pierre assim fez. E sempre que vinha, faturava, não é? Faturava. E decidia os jogos, e quando não faturava, estava a faturar. Portanto, ele fazia a diferença, de facto. E assim conseguimos levar aquilo. E os colegas respeitavam-no por isso. Portanto, não havia ali grandes problemas, porque eles sabiam que, nós dependemos muito também deste gajo, portanto damos aqui umas a bater, às vezes falta um, outras vezes falta outro. É chamada liderança, por exemplo, não é? Exatamente. E ele fez, e o Pierre foi impecável, foi sempre... Faltava... Às vezes havia um ou outro jogo em que chegou a vir, amigável, nomeadamente quando eram amigáveis na Europa. Tivemos, eu lembro de ter em Paris e em Barcelona, tivemos, e ele foi, estava na Europa e, portanto, deslocou-se facilmente. Ao Gabão já não o fazia, mas teve... Mas de facto depois fazia a diferença, era um jogador que fazia a diferença. Portanto, este percurso, na minha opinião, foi sempre menosprezado. Eu digo isto, infelizmente, porque foi menosprezado, não me digo necessariamente por alguém especial, foi menosprezado geralmente, não? Ou globalmente ou pelos mídias, pela imprensa, sei lá, ele também não se expunha muito, não quis fazer disso. Não comunicava muito os seus feitos, não é? Sim, e também. E quando nós estamos fora, também desaparecemos um bocadinho, eu acho. E depois fomos para a Tunísia. E na Tunísia tivemos também situações muito interessantes, porque a Tunísia, nós quando chegamos à Tunísia impusemos uma forma de estar muito diferente daquilo que eles estavam habituados e eles adoraram. E a equipa fez jogos fantásticos e mudamos ali, apanhamos ali um bocado do Ramadão. Mudamos ali umas coisas no Ramadão sem mexer muito com aquilo que eles idealizam e que eles culturalmente estão formatados para fazer. E eu lembro que na altura a parte mais da fisiologia e o departamento que nós tínhamos lá, que era liderado pelo António Ascensão, que ele, da fisiologia, eles conseguiram mudar ali um bocadinho a forma de abordar as refeições antes dos treinos e tal. Sim. Então eles gostaram. Pronto. Eu sei que nós fizemos ali um trabalho tão grande que depois de sair da Tunísia não houve um ano que o Sfax não nos ligasse para o Jorge voltar para lá. Até que nós voltamos a segunda vez. Mas já lá vamos. Portanto, até aí fizemos um belíssimo trabalho que marcamos e que o Jorge marcou profundamente do clube. Nós tínhamos à volta das redes do clube, enquanto treinávamos, os adeptos com tochas, e aquilo era um barulho ambiente frenético, não é? Frenético no campo. Portanto, era uma coisa que eles não tinham visto. Os próprios diretores diziam, é raro e tal, é mesmo quando estou muito entusiasmado e tal. E nós dali da Tunísia, que fomos para o Tours, não é? Eu agora fomos para sim. Eu creio que da Tunísia fomos para o Tours, fizemos esse também, fomos. Porque nós viemos embora da Tunísia mais uma vez, não porque fizemos mau trabalho, mas fizemos embora porque o Jorge tinha convicções muito fortes e tinham-nos prometido, e eu lembro, 2 salários à frente, porque nós já sabíamos que ali os pagamentos às vezes resvalavam, não é? E os meses, em vez de terem 30 dias, tinham às vezes 60 e 45, e o Jorge não achava muita piada a isso. E então disse a eles que se não pagassem aquilo que tinham combinado connosco, ele se ia embora. E ele, cá nós vamos pagar, olha, já está aí na conta e tal. E mandavam-nos um print que tinham feito a transferência. Mas mentira, aquilo era tudo tanga deles. Sim. O presidente na altura era um tunisino belga, era um gajo até com alguma... com algum saber estar e era um fulano culto. Eu lembro de falar várias vezes com ele. E o Jorge foi dizer ao diretor, disse, pagam até amanhã, eu vou-me embora. E tal, pegou-se com o diretor e foi embora. E só avisou a equipa técnica, vou-me embora. E disse, bicho, mas vou embora, acabou, não quer saber. E os gajos nos metem em tribunal por causa de nós abandonarmos. E disse, Marco, não quer saber, eles estão-nos a dever dinheiro, que não cumpriram com aquilo que está prometido, eu estou a cumprir com tudo e eles não estão a cumprir. Vamos embora. Moralmente exemplar, não é?
Exatamente. E foi embora. Ele pegou nas trouxas dele e foi embora. E nós só dissemos assim, olha, bicho, para não deixarmos ficar mal a equipa técnica, Sim. e tu, inclusive, nós assumimos, ficamos aqui para discutir com eles e eles massacraram-nos aqueles 2 semanas que nós estivemos lá a assegurar os treinos até eles contratarem um novo treinador. Que era para não haver problemas em termos... Sim, em termos burocráticos, não é? Foi. E conseguimos fazer isso. Eu queria lhe perguntar, porque disse que a Tunísia foi bastante receptiva em termos das novas ideias que queriam implementar. Houve assim algum projeto que sentiu menos receptividade, que queriam tentar implementar uma metodologia e não foi tão bem aceito? Ou sempre correu como esperado? Sim, na Índia foi muito bom também. Uhum. Na Índia foi muito bom. Fomos aos playoffs finais para sermos campeões. Ficamos em segundo no primeiro ano, no segundo não ficamos. Uhum. E tínhamos 5 jogadores que já tinham sido nossos jogadores. Malta porreiraça. Paulo Machado, por exemplo, e o Sogu. Mas eu lembro-me que o sítio que não é que nos travasse a implementar seja o que for, mas estavam sempre a perguntar porquê. Foi na França, no Tour. Okay. Os jogadores franceses questionavam porquê é que fazemos assim, não fazemos assado, que é uma coisa que me enervava solenemente. Deve enervar quase todos os treinadores, não é? Não, é uma coisa... Questionar... Portanto, eles tinham sempre uma opiniãozinha a dar. Ok. Eu lembro que na altura eu propus a compra de um refratómetro que era um aparelhozinho que nós usávamos para medir a osmolaridade da urina. Ok. Para percebermos se os gajos estavam hidratados ou não antes dos jogos, durante a semana. Eu fazia ali as medições. Aquilo dava um certo trabalho. Dava-me gozo, mas dava um certo trabalho fazer. Então nós depois dizíamos assim, pá, tu tens que beber um bocadinho mais de água, bebes mais 1 litro, menos 1 litro. Aquelas coisas que nós íamos fazendo, implementando. Depois os gajos tinham sempre de fazer pergunta, mas porquê? Pá, mas porquê que eu tenho que beber mais? Pá, não. Os treinos assim, mas porquê que o aquecimento é só isto? Não é mais qualquer coisa? E tal. Portanto, eram sempre... As perguntinhas eram sempre... Tinham sempre de fazer. Sim. Mas fizemos. E mudamos muitas coisas no ginásio também. Eu lembro de mudarmos muita coisa no ginásio. E na Tunísia, no segundo ano em que fomos para a Tunísia, tentamos mudar muita coisa, mas nós tínhamos... enquanto que a direção... Na primeira vez que estivemos no Sfax, tínhamos um fulano que era um diretor-geral do clube, que era um fulano profissional e fantástico. Que era nunca mais me esqueço, que era o senhor Nasser, que nos deu um apoio enorme e gostava muito do Jorge e que percebia muito mais da nossa cultura, propriamente não olhava só para eles, percebia aquilo que nós podíamos aportar ao clube como mais valia e deixou que aquilo entrasse. No segundo ano, na segunda vez, não no segundo, da segunda vez que estivemos no Sfax, foi horrível. Horrível. Eles não percebiam nada daquilo. Eram diretores que estavam ali a fazer... Molengões, não é? Se calhar assim, sem mostrar interesse. Eram diretores que estavam ali no Sfax por estar, quer dizer, não percebiam nada de futebol e não percebiam o porquê de nós trazermos coisas novas e queremos implementar coisas diferentes no clube. Então aquilo correu mal, aí correu mal. Mas eu lembro que depois da Tunísia também fizemos um belíssimo trabalho na Índia. E depois da Índia, já não me recordo também para onde foi, mas creio que para o Viseu, talvez. Sim, para o Académico de Viseu. Para o Académico. E no Académico fomos à Final Four, que nunca na vida íamos pensar que iríamos com o Académico, uma equipa da segunda Liga, à Final Four, e fomos. Clóvis, em grande forma também, nessa altura, não é? Em grande forma, muito grande forma. Aliás, como muitos deles, naquela época... Em grande forma, um belíssimo guarda-redes que nós tínhamos. Também não sei o que é feito dele, nem sei se ainda está no Viseu. Por acaso perdi um bocado do rastro. Não estou a ver quem é, por acaso. Eu também já passam-me tantos jogadores. Eu neste momento realmente estou esquecido de muitas coisas que se passaram, e agora está-me a esquecer o nome dele. Bem, mas já lá eu vou-me lembrar. Portanto, fomos à Final Four com o Académico e tínhamos uma equipa de miúdo. Lembro do Touro, do Messegan, sei lá. Sim. O André como capitão também foi um bom capitão. O central que
o brasileiro, o Arthur, a série de jogadores, o lateral esquerdo, o Bandeira, os extremos, o Ott, que era um Speedy Gonzalez, que tinha uma velocidade que aquilo era incrível, o francês. Também sempre tinha ali sangue argelino, mas sempre a resmungar. Mas tecnicamente muito dotado, não é? Mas eu acho que ele tinha mais e tinha uma potência monstra e acelerava por ali fora, tinha um belíssimo cruzamento. Não era, do 1 para 1 não era o melhor jogador, mas era de facto um jogador que punha em sentido as defesas. Aquilo não profundidade nas costas, ele matava qualquer defesa. E o Clóvis acompanhava. Nós tivemos ali também um bom grupo e fomos à Final Four. Pronto. E depois acabamos por vir embora mais uma vez porque o Jorge assumiu uma posição de força e assumiu uma posição de força pelas convicções que tem e foi apoiado pela equipa técnica, por aqueles pelo menos que foram com ele para lá, e viemos embora. Mais uma vez algum conflito com a direção? Não foi propriamente um conflito com a direção, porque o Jorge teve ali alguns naquele ano. Eu acho que o Jorge estava particularmente teve um ano um bocado complicado, eu creio, e pode ter passado ali por uma fase menos boa, mais pessoal talvez, não sei. Mas teve ali algumas derrapagens com um ou outro diretor, mas não foram nada de especiais. Em Viseu trataram-nos sempre muito bem. Não tenho que dizer do Académico enquanto clube. Claro que a forma como fomos embora, eu acho que aí acho que não foi correto despedirem um treinador que eventualmente até podia subir divisão, que estava muito próximo de poder subir divisão, ou pelo menos estava-se a bater para subir divisão. Portanto, não acho que foi ali uma jogada muito bem conseguida da parte do Académico, a não ser que fosse vontade deles não subir divisão. Portanto, eu não sei, não estou por dentro da estratégia que eles têm, mas de facto não sei, não fomos bem tratados, não tenho que dizer de ninguém pessoalmente do Académico. Eu só queria dar aqui o toque que o Clóvis está a voltar outra vez a estar num grande nível. Está, e ainda bem. Tendo treinado e tendo estado muito perto, tendo assistido de perto as suas capacidades, acha que tem qualidade para jogar numa primeira liga? Tem, completamente. Eu acho que tem. Já referi isso, eu acho que tem, porque o Clóvis tem uma qualidade, tem um bom remate, é potente, joga bem de costas, tem um bom jogo de cabeça defensivo. Muito completo. Tem um jogo de cabeça defensivo muito forte. Ofensivamente, talvez não seja o melhor jogador de cabeça que existe, como é óbvio, mas mesmo assim tem qualidade e joga muito bem de costas para a defesa e normalmente ganha as bolas todas de cabeça quando está a jogar de costas para a defesa e fazia isso muito bem. E eu desejo-lhe as maiores felicidades ao Clóvis, porque de facto foi um jogador também que esteve sempre ao lado do Jorge e ao lado da equipa técnica e deu tudo pelo grupo, especialmente pelo grupo e depois pelo treinador. E pronto, e depois combinou com aquilo que me perguntou de início, que foi o Aves, com a subida da divisão do Aves, que eu acho que não podia haver melhor forma do Jorge deixar a carreira de treinador que merecidamente como uma subida de divisão. E a minha mágoa foi que ele fez um brilhante trajeto como treinador e que foi poucas vezes reconhecido e que tinha carisma, qualidades humanas e competências únicas, dominava várias línguas, falava-as muito bem, tanto o inglês como o francês, e podia ter ido para patamares muito, muito superiores. E tinha figura. Porque hoje em dia também nós sabemos que isso conta. O Jorge tinha uma figura imponente, tinha uma figura que marcava presença em qualquer espaço que entrasse, e isso como treinador mexe com um grupo, mexe com os mídias, mexe com o aspecto que transmite para os adeptos, para
para os sócios e para o clube, e tinha figura. E tenho muita pena que ele não tenha chegado a patamares que eu acho que ele merecia ter chegado. Muitos intervenientes que conviveram com ele só têm palavras bonitas dirigidas ao Jorge. Como é que ele era enquanto treinador? Toda a gente fala nele como um motivador nato, que era um treinador que dava muito espaço para os jogadores crescerem e estarem realmente motivados. Sim, o Jorge sempre deixou os jogadores muito à vontade. Brincava muito com os jogadores durante o treino, gostava de fazer convívios com os jogadores, não cortava as pernas aos jogadores, mas deixou sempre responsabilidade no ar. Permitia muita coisa aos jogadores, mas se os jogadores falhassem no treino a seguir, estavam tramados, não é? Porque ele já aí virava o bicho, não era o Jorge. Sim. E os jogadores souberam sempre perceber até onde é que podiam ir e o que é que podiam fazer, e se o fizessem, só tinham, diziam, falavam, mister, fizemos, e ele não... Mas depois tinham que dar mais alguma coisa do que para colmatar aquilo que pudessem ter feito, que pudesse ter sido menos bom. Mas não me recordo destes anos todos nós termos tido, nem o Jorge ter tido um problema, pelo menos enquanto eu tive com ele, grave, ou de se pegar com algum jogador, ou com algum jogador... Não, quer dizer, lembro-me, por acaso até me lembro, de um jogador que veio para a comunicação social dizer mal dele. Mas pronto, mas também se entende porque o jogador não jogava. Posso perguntar quem é? Não, não pode. Okay. Mas é fácil de perceber. Foi no Farense, portanto é fácil de perceber quem foi. Okay. E creio que até falou, não sei se não foi até no 0-0 que falou. Mas tenho pena que tenha falado, porque de facto... mas pronto, é um caso isolado, é um caso que entende-se que não... quer dizer, entende-se. Eu não entendo, não por ele não ter as razões dele e poder dizer, mas quer dizer, guardavas para ele, não tem que andar... Eu também tive pessoas de quem não gostei no futebol durante a minha vida toda e não tenho que vir para aqui, para a praça pública, dizer qual foi o treinador que não gostou mesmo? Claro. Este eu testei e tal, por isto, por aquilo. Nem sequer motivos para isso tinha. Aliás, eu recordo-me que nessa situação eu acho que ele devia ter era olhado para ele próprio e perceber que o problema estava do lado dele. Mas não foi capaz de o fazer. Mas pronto, são questões que cada um tem que ser responsável por aquilo que faz e por aquilo que diz. E pronto. Mas até isso o Jorge tinha a capacidade de ultrapassar e relativizar. Frente, não, completamente. Portanto, ele era tão grande que nem sequer se deu ao trabalho de estar a responder. Claro. A esse e a outros que eventualmente tenham dito, mas eu não me recordo de mais nenhuma situação assim que tenha sido... que depois tenha levado a uma situação de dizer publicamente que foi o pior treinador que teve. Quer dizer, é uma coisa que... Enfim, pronto, mas como esse senhor não é treinador, eu também não lhe revejo grande conhecimento para perceber se ele é bom treinador ou não. Mas são coisas que também não vale a pena estarmos a falar. Voltando agora um bocado ao início da nossa conversa, gostava de lhe perguntar se lembra da última vez que falou com o Jorge. Lembro, foi no dia 5 de agosto. De manhã, precisamente. Foi no dia em que ele partiu, foi a última vez que falei com o Jorge. Falava, como calcula, não digo que falava todos os dias, mas falava muitas vezes por semana com ele. Era quase um confidente também, não é? A vossa relação era tão próxima que era quase um confidente também, não é? Não, sim. Pessoal. A nossa relação ia muito para além daquilo que era treinador e adjunto, mas nem pouco mais ou menos. Eu acho que... E curiosamente a nossa relação depois do Jorge entrar para o Porto, a nossa relação ainda se engigantou mais, porque, repare, quando nós somos treinador e adjunto há sempre aquele... Embora eu no campo olhasse para o Jorge e ele olhasse para mim e já sabíamos, para já eu já sabia o que é que ele ia fazer e já sabia o que é que ele estava a pensar, e quando achava que o que ele ia fazer não era bom porque ele também era uma pessoa impulsiva e tinha um pavio curto quando as coisas corriam mal, não é? E eu muitas vezes tive
tive essa capacidade de o segurar, porque provavelmente poderia ser a única pessoa que conseguia fazê-lo. Tanto por o respeito que ele tinha comigo, como o respeito que eu tinha por ele, e porque eu tinha essa vontade para, às vezes, também poder-lhe dizer coisas que mais ninguém podia, não é? Mas a nossa relação fora daí foi sempre uma relação de casa, de famílias, amigas. Lembro-me, pouco tempo antes do 5 de agosto, tivemos férias juntos, portanto fora, e passamos 4, 5 dias juntos, fantásticos, com as famílias e tal. E pronto. E portanto a última vez que falei com ele foi precisamente de manhã, no dia em que ele dá a entrevista para a Sport TV, creio. E eram para aí 8 e tal da manhã, quando lhe mandei uma mensagem, ele respondeu-me e depois não falamos mais. E pronto. Acredito que tenha sido um dia bastante complicado. Como é que soube da trágica notícia? Foi algum familiar que... Não, eu soube porque me ligaram do Olival, ligou-me um colega meu que está a trabalhar no Porto atualmente, ligou-me e disse-me que... quer dizer, eu percebi logo pelas palavras dele que as coisas que não eram famosas. Não me disse exatamente aquilo que aconteceu, só me disse, o Jorge chegou agora para o hospital, vai lá ter. E eu fui o primeiro quer dizer, não fui o primeiro a chegar, a primeira pessoa a chegar ao hospital foi a atual mulher do Jorge, a Estela. Chegou exatamente no mesmo momento em que ele chegou, a ambulância, e eu terei chegado 2, 3 minutos depois. Eu estava de moto, eu ando muitas vezes de moto, e a moto até fazia lume, que eu cheguei, mal soube sair de casa, peguei no capacete e fui, e parei mesmo em frente às urgências, deixei a moto ali, portanto, e entrei, e tive muito tempo com a Estela, tivemos só os dois, entretanto chegou o filho mais velho, e a notícia que já todos estávamos, não é que que soubéssemos, mas eu pessoalmente estava muito com o coração ao largo, porque a cara dos enfermeiros não era famosa, e quando nos levam para a sala de família para esperar, e depois soubemos pelo médico do Porto, que entrou na sala e chamou-nos a mim, e só estávamos 3, só estava eu, o filho mais velho e a mulher do Jorge, que foi uma pessoa fantástica, que foi uma pessoa que apareceu na vida do Jorge quando nós estávamos no Gabão, precisamente, e que foi, na minha opinião, uma pessoa que mudou muito a forma de ser do Jorge e de estar para melhor, para muito melhor, para ser uma pessoa mais calma, mais não sei como é que lhe hei de expressar, mas acho que o Jorge ganhou uma calma com a Estela muito grande, e adorava a Estela. Portanto, e eles davam-se muito bem. Eu estou a falar nisto porque, de facto, somos muito amigos, eu gosto muito dela, e neste momento é uma pessoa que está a sofrer muito, e como estamos todos, não é? E não é fácil. Mas, sim, foi dia 5, infelizmente. Acredito que depois do dia trágico tenham também sido dias cinzentos, que posteriormente ao que aconteceu. Onde é que encontrou refúgio e força para tentar, não digo esquecer, mas tentar abstrair um pouco a sua cabeça? Olha, eu não sei, eu agora estava lá fora a comentar que eu tive, após a partida do Jorge, 2 dias depois da partida do Jorge, eu tive 2 situações que podia ter ido trabalhar, e não me senti minimamente motivado para ir trabalhar, mas por vários motivos. De facto, porque não era em Portugal, senti que deveria estar perto, tanto nomeadamente da mulher de Jorge como do filho mais velho, mas mais da mulher de Jorge, porque o filho mais velho também tem família e está apoiado naturalmente pela família. Mas senti que deveria estar cá, e também não senti vontade de ir.
estava mesmo muito em baixo e não senti vontade de ir. E portanto, epá, agarrei-me ao facto de eu saber que o Jorge queria que nós estivéssemos bem. E quer. Não sei se eu não sou um grande crente, digamos assim, mas eu acho que se eventualmente o Jorge nos está a ouvir e a ver, o Jorge não vai querer que nós estejamos mal, não é? Iria sempre querer, deixa-te dessas merdas e tal, passa à frente e tal. O Jorge era um bocado assim. Relativizava muito, não se queixava muito de qualquer coisa que tivesse, uma dor ou isto, era uma pessoa que dificilmente se queixava, portanto. E eu acho que para além disso, aquilo que eu me agarro é essencialmente poder fazer jus àquilo que foi o Jorge, ou seja, tudo o que é relativamente diretamente ligado ao Jorge. Não é que eu queira estar presente, mas naquilo que eu puder ajudar, eu vou ajudar, e como tenho feito até agora. E com a família e com a Estela em particular, isso ela sabe que tem na minha casa uma casa, portanto não é preciso dizer, ela já sabe disso. O filho mais velho, exatamente a mesma coisa, o David também, a família em geral, os irmãos e tal, portanto eu sinto-me como se fosse um familiar do Jorge. Com todo o respeito por todos eles que me desculpem, e os irmãos sabem disso perfeitamente. Eu sinto-me como se fosse um irmão do Jorge e muito confidente. Como calcula, nós vivemos 14 anos juntos no estrangeiro, muitas vezes dividimos casa, ou a grande maioria das vezes dividimos casa, passamos por muito, não é? Juntos. Muitas histórias, muitas confissões, muitas alegrias, muitas tristezas, muitas chatices, muitas lutas, muitas discussões. Portanto, é quase como um casamento, vá. E, portanto, eu agarro-me a essas coisas todas, agarro-me aos grandes momentos que passei com ele, porque foram os melhores momentos que eu tive na vida, foi ao lado do Jorge. E depois agarro-me aos meus filhos, porque também tenho filhos e sou muito um pai muito galinha, sou um pai super galinha, sou terrivelmente galinha. Sou mais galinha que a minha mulher. E estou sempre que posso, estou presente na vida dos meus filhos, de uma forma até exaustiva, e eles até já dizem, põe-te a andar, mas é porque gosto mesmo. Eu costumo dizer que se me pagassem para ser a alma seca dos meus filhos, eu era o trabalho que eu assinava por baixo. Mas neste momento também não posso e não quero, porque eu também gosto muito de futebol. Mas de facto, essa é a grande motivação que eu tenho. De resto, tenho a motivação de continuar a trabalhar no futebol, como é óbvio, porque foi o futebol que me deu muita coisa, mas e porque gosto, e genuinamente gosto mesmo de estar no campo e treinar. E gosto da adrenalina do dia do jogo, é uma coisa que eu gosto muito. Mas a perda de Jorge foi uma coisa muito, muito, muito forte na minha vida. Foi seguramente uma das coisas que mais me abalou até hoje, ou talvez a que mais me abalou até hoje. Já tive, como todos nós temos, pessoas que partem nas nossas famílias, nomeadamente eu tive um avô e uma avó que partiram, de quem eu era perdidamente apaixonado, mas a perda de Jorge marcou-me muito mais, mas mesmo muito mais. É uma coisa que não há um dia na minha vida que não falo ou que não pense, portanto, desde que ele partiu, que é uma coisa que me incomoda. Incomoda não é num mau sentido, incomoda porque de facto percebo que o que é que vou fazer agora depois que o Jorge, ou quem é a pessoa que eu ligava, não é? Ou ele me ligava, bicho, olha isto, aquilo, o que é que tu vais? Portanto, tínhamos uma relação realmente muito forte.
E isto pesou muito na minha vida e está a pesar muito na minha vida. Mas não é por isso que eu vou deixar de querer vivê-la e continuar a viver. Hei de, felizmente, continuar. Neste momento não estou a trabalhar no futebol, como gostaria de estar, mas também foi porque não quis estar. Tive essa possibilidade há um mês e tal atrás e acabei por não aceitar. E agora só Deus sabe o que é que vai acontecer daqui para a frente, mas vamos ver. Ainda teve 2 experiências sozinho, não acompanhado pelo Jorge, o Oliveirense e o Pakhtakor no Uzbequistão. Como é que correram? Bom, Oliveirense, como sabem, ou como é público, foi um projeto do qual eu me orgulho imenso de ter estado e de ter assumido. Se calhar, eventualmente, se me puxassem o filme atrás e me perguntassem depois de eu saber o que saiu hoje, se eu assumiria a Oliveirense, eu teria dito que não. E por variedíssimos fatores. Foi todo um projeto que me levou a aceitar, portanto o Jorge não ia querer continuar a trabalhar como treinador, tinha-me surgido umas situações, eu achava que nunca iria ser adjunto de outra pessoa a não ser do Jorge, e de facto é uma coisa que ainda mexe comigo, ou seja, eu perceber se de facto eu fiz uma má avaliação daquilo que poderia fazer depois de ter largado o Jorge. Como calculo, são muitos anos. É como largar uma mulher ou um homem depois de uma relação de 20 anos e partir para outra relação e não termos bem a certeza se calhar se estamos a dar o passo certo. E eu acho que na altura achava que tinha a certeza, hoje em dia tenho a certeza que não devia nem ter feito uma coisa nem ter feito outra. Mas não me arrependo de as ter feito, porque o facto de eu a ter feito foi algo que me trouxe-me sabedoria, não é? Uma convicção também, não é? Trouxe-me conhecimento daquilo que eu não posso fazer. E na Oliveirense, uma das coisas que aconteceu foi que eu não fiz o plantel. Não fiz o plantel. Tinha pessoas que trabalhavam no Oliveirense que eram minhas amigas e por isso também agradeço-lhes o facto de me terem dado essa possibilidade de trabalhar no Oliveirense, mas se calhar não foi a melhor opção que eu fiz. E depois também o Oliveirense, eu começo com uma equipa com o Oliveirense, o Oliveirense troca em dezembro quase 13 jogadores, por aí, e acaba por descer de divisão, ainda assim acaba por descer de divisão. Portanto, era um projeto que era complicado e que poucos se calhar assumiriam o projeto. E por esses dados todos, por ter pessoas amigas, por o Jorge não querer continuar e eu querer estar ligado ao futebol, eu assumi, também era um projeto logo a entrar numa segunda liga, poucos também pensavam assim, se calhar vou para a frente. Eu já tinha tido uma experiência no Sub-23 do Farense, da qual gostei muito. Também como treinador principal, também tive ali grandes problemas, mas consegui formar um grupo fantástico de miúdos, fantásticos, e acabamos por conseguir dar a volta e fazer bons resultados. E que eu adorei, e que ainda hoje guardo no coração muitos daqueles miúdos e falo com eles. E, entretanto, na Oliveirense tive esta experiência que foi profundamente enriquecedora no sentido de eu perceber aquilo que eu não posso fazer. E depois tive uma situação em que tive a possibilidade de trabalhar como adjunto de outro treinador para o Uzbequistão, mas eu estava condenado a que as coisas não corressem bem, não pelo treinador. Pedro Moreira, não é? Sim, foi o Pedro. Não pelo treinador, do que eu não tenho nada a dizer e que agradeço o facto do Pedro me ter convidado para trabalhar com ele, mas eu não sabia, mas suspeitava, mas pensava que conseguia mudar esse paradigma, que é, eu estive ligado a uma figura que era necessariamente uma figura muito, muito forte.
Era uma pessoa muito forte e que tinha determinado tipo de convicções e de maneira de estar e de maneira de abordar os treinos e de maneira de abordar o grupo que eu estava habituado. E eu e outros que também foram trabalhar connosco para o Uzebequistão. Fomos trabalhar para um belíssimo clube com condições fantásticas, para uma cidade muito boa, muito boa. E, portanto, não tenho nada a dizer. Simplesmente que não correu da forma como nós queríamos que tivesse corrido. Pronto, basicamente foi isso. Foi pena porque nós tínhamos ali também, a verdade seja dita, que eu acho que dificilmente algum treinador português posso estar enganado, e Deus queira que esteja enganado, mas que dificilmente algum treinador português vai ter muito sucesso, poderá ter um sucesso relativo, mas vai ter muito sucesso ali com séniores, porque eu tenho que fazer aqui uma salva. Está lá um treinador a trabalhar nos Sub-23, que é o Bruno Lopes, que está a fazer um excelente trabalho com os miúdos. Mas nos séniores nós tivemos muita dificuldade porque há muita falta de profissionalismo. Há muita coisa que está mal e que não está dentro dos nossos padrões. Também não há vontade para ser mudada, não é? Portanto, nós não conseguimos aceitar determinado tipo de coisas e eles acham muito estranha a nossa forma de estar. E uma das coisas que é fácil de perceber, portanto, eles querem despedir a equipa técnica, não o treinador, querem despedir a equipa técnica toda, e nomeadamente acusam 2 ou 3 treinadores, eu era um deles, em que nós exigíamos muito dos treinadores deles. Portanto, isto é uma coisa que... Os próprios jogadores queixaram-se que nós exigíamos muito deles nos treinos. E eu fico a pensar, fazendo aquele paralelismo entre a equipa que tinha no Aves e a equipa que estava ali nos treinos, a equipa que tinha no Aves nos treinos era um grupo que se dava fantástico, mas aquilo até pegava fogo às vezes nos treinos, não é? Autênticos guerreiros, não é? Faísca, aquilo batiam uns nos outros, portanto, queriam, treinavam, gostavam do treino. Vou dizer no geral, há óbvio que há treinos que às vezes não eram bons, mas pronto, nós também temos que ter essa plasticidade de nos adaptar e achar que hoje eles não estão para aqui virados e nós também temos que saber estar. Mas ali era o contrário, todos os treinos quase todos eles eram maus e havia um ou outro que aquilo aquecia, mas era assim uma coisa muito esporadicamente. Portanto, não foi um sítio que eu em termos de futebolisticamente falando, que nos preenchesse, mas a cidade era boa, nós não temos que dizer, e o clube tinha condições e mais condições para fazer. Aliás, é o melhor clube do Uzebequistão, tinha mais condições para ser um grande clube e poder fazer um grande trabalho. Não correu como nós queríamos. Paciência, viemos embora. E agora, curiosamente, estão todos a trabalhar e acho que só eu é que não estou. E talvez o Pedro também não esteja. Não tenho falado com o Pedro, não falei mais com o Pedro, mas creio que não está, infelizmente, mas não está. E eu também não estou. Mas de resto estão todos. Mas tem vontade de regressar? Tenho, claro que tenho. Tenho vontade de regressar e tenho curiosamente uma ou outra pessoa que me quer ajudar a voltar. Porque de facto, como as coisas não correram bem, eu acho que às vezes as pessoas são um bocado rotuladas disto e daquilo e injustamente, mas são rotuladas e depois é difícil de tirar-lhes o rótulo, mas ainda assim ainda tenho uma outra pessoa que se preocupa e que me vai telefonando e perguntando: olha, isto assim, isto aquilo, o que é que tu achas, isto e aquilo. Pronto, e eu vou falando com ela e vou agradecendo e vou procurando e estou aberto a possibilidades de trabalhar. Claro que esta questão, digo sempre que esta questão do ser o adjunto é uma questão que pesa muito na minha cabeça, porque essa passagem para adjunto de outra pessoa é uma coisa que me vai marcar novamente, mas eu acho que vou estar melhor preparado agora, porque já vou ter que abordar as coisas de uma forma diferente. Claro.
Queria só retornar agora ao tópico Jorge Costa para as últimas perguntas. Sim. Falou do apoio que recebeu da família e o apoio que também deu à família. Eu queria perguntar se também recebeu apoio de pessoas ligadas ao futebol e que se calhar eram próximas. Também se teve essa reciprocidade das pessoas ligadas a este contexto. Olha, isto, assim, eu não gosto muito há coisas que eu gosto de dizer, outras que eu devo guardar para mim. Sim, no geral, no dia não do funeral, também do funeral, mas mais no dia do velório, que foi feito no Estádio do Dragão, em que eu desde já agradeço a todas as pessoas do staff do Futebol Clube do Porto que estiveram na organização do velório do Jorge, que foram de uma... ou seja, estava a escapar agora a palavra, mas foram estoicos da forma como tiveram o dia todo a trabalhar para que as coisas corressem da melhor maneira. E eu aí tiro-lhes o chapéu e agradeço profundamente a todas essas pessoas. Com quem ainda hoje falo. Portanto, essas pessoas estão claramente no meu coração por aquilo que fizeram pelo Jorge nesse dia, e não só, e têm feito até hoje. Mas, sim, todas as pessoas do futebol me vieram cumprimentar quase como se eu fosse um filho do Jorge ou um irmão do Jorge. Que até, pronto, e que no dia, tudo o que precisares, já sabes, contas connosco, isto aqui. Portanto, nesse aspecto, as pessoas naquele dia foram todas muito prestáveis e fantásticas, não há dúvida nenhuma. Depois, nos dias posteriores e para a frente, sim, se me perguntasse se há pessoas que continuam preocupadas com a família e connosco, enquanto amigos dele, sim, claro que há. Há gente do futebol que se preocupa com a família e com os filhos do Jorge e com a mulher do Jorge e comigo também, sim. Posso lhe dizer que sim, que há. Não digo que sejam muita gente que nos ligue para saber se estamos bem, mas ainda há gente que se preocupa e que muitas vezes liga e pergunta como é que estamos. Sim, claro que há. Acredito que ainda tenham um longo caminho pela frente para percorrer enquanto treinador. Vamos ver. Eu espero que sim. Assim espero e estou convicto que vai aparecer qualquer coisa, como é óbvio, com qualidade para podermos fazer um trabalho que possa estar à altura de dignificar aquilo que fizemos com o Jorge, que é esse o meu objetivo. Vamos ver o que vai surgir, mas eu acredito que sim. Quais foram as principais lições que tirou com a convivência com o bicho? Acho que as principais, para já, pronto, eu acho que a forma de liderança do Jorge era uma forma muito peculiar e que também só está à altura de alguns, não é? Eu acho que nós não nascemos... ou seja, o carisma é uma coisa muito própria, é uma coisa que não nasce... Pronto, é uma coisa que nasce com a pessoa, não é uma coisa que se consiga fabricar. Eu acho que aqueles que fabricam muito o carisma e a forma de estar e a liderança muito na base de ser líder, digamos assim, dessa digamos, daquilo que é ser líder, daquilo que está descrito como o que é o verdadeiro líder, e nós queremos colar a essa imagem de uma forma quase cinematográfica, podemos chamar assim, que não somos nós, mas estamos a fazer um papel. Eu acho que mais tarde ou mais cedo que esse pano cai e essa máscara cai e descobrem-nos a careca. Passo a palavra. Descobrem-nos a careca e nós, este gajo afinal meteu aqui os pés para dentro e não é líder. Eu acho que para ser líder a pessoa tem que ter o carisma e tem que nascer como líder. E o Jorge pôs-se naturalmente como um líder
que era e como todos lhe reconheciam. Portanto, isso foi uma das coisas que eu aprendi e a forma de estar, a forma de lidar com os jogadores, eu acho que isso também aprendi e depois eu acho que o futebol também tem coisas maravilhosas, não é? Como toda a gente sabe. E estamos a falar de uma das coisas maravilhosas do futebol, que é a amizade que nós temos com as pessoas e que criamos com os grupos e com os jogadores que ainda hoje falamos e vamos falando, mas também tem coisas más, como em tudo, não é? Como em tudo. E eu acho que uma das coisas más, provavelmente, que o futebol poderá ter é de facto aparecerem pessoas como o Jorge com caráteres muito fortes e às vezes, e se calhar sem, digamos, entre aspas, papas na língua e dizerem as coisas como têm que ser ditas e às vezes ferem susceptibilidades e as pessoas não gostam. Então este gajo não é muito interessante para estar aqui porque ele, se as coisas não estiverem como ele quer, ele pega, só ele isto ou não sei o quê. Portanto, e aí eu também aprendi com o Jorge. O Jorge, de facto, era uma pessoa com uma personalidade muito forte e que não é que exigisse nem fosse uma pessoa autoritária, não era uma pessoa autoritária, era uma pessoa que levava as coisas naturalmente, mas gostava que as coisas fossem conforme ele... que estavam nos padrões, sim, digamos assim, não é? da forma de ser dele. E quando as coisas não estavam, aí as coisas ficavam complicadas. E quando havia injustiça ou passavam, ou quando os valores eram um bocado postos à parte, o Jorge não gostava. E eu acho que eu aprendi muito com isso e também não gosto. Não gosto, francamente não gosto. Mas também aparece isso no futebol, não é? Como sabemos. Aparece, e como aparece noutras áreas, não é? Que nós estamos envolvidos. Portanto, isso é aquilo com que nós vamos ter que sobreviver e há uns que conseguem lidar melhor com isso, sabem estar, eu costumo dizer, sabem estar naquele métier, no futebol, ou noutro qualquer, ou na música, ou nas artes, ou não interessa, mas sabem estar e sabem levar as coisas e sabem andar nelas, e há outros que não sabem, não é? Eu acho que o Jorge não conseguia lidar, não sabia estar nem com Deus e com o diabo, ou seja, não conseguia estar ali no meio termo, ou não se conseguia dar bem com os dois, ou seja, ele estava ali, vou andando aqui, não, ele era muito reto e muito, muito firme nas opiniões que tinha e sabia, e levava as coisas a direito, e quem se metesse na frente levava com o comboio, não é? Mas eu acho que ele foi sempre muito, muito, muito senhor das suas convicções e ideias e defendeu-as, e eu isso bebi com ele, aprendi com ele. E depois, pessoalmente, nas coisas mais pessoais nossas, também aprendi muita coisa com ele, não é? A forma de estar e relativizar as coisas. O Jorge era se me doesse qualquer coisa, se bicho, foda-se aqui com umas dores aqui na garganta, esta merda, ele mandava-me àquela parte e dizia, pá, essa merda não é nada e tal. Claro. Portanto, era um gajo muito terra a terra nesse aspecto. Não. E isso foi uma das coisas que eu aprendi muito com ele. E pronto, e foi... E fora as diversões, portanto, aquilo foi sempre uma vida cheia. Vivida em cheio, não é? Vivida muito em cheio, sim. Vivida muito em cheio. Foram momentos, de facto, marcantes, foram momentos espetaculares, que infelizmente não voltam para trás, ou que não se vão repetir, mas pronto, aquilo que me enche é que tive o privilégio de conviver com o Jorge e de facto poder estar num ciclo mais privado e mesmo fora, ou seja, independentemente do futebol, não é? Se não tivesse estado com o Jorge no futebol, mas tivesse vivido com ele isto em termos pessoais, para mim também já tinha sido muito enriquecedor e portanto, e eu acho que ele marcou muita gente onde passou. Mesmo muita gente por onde passou, e não faltam para aí entrevistas de pessoas a falar bem sobre a vida colegas e amigos e pessoas que passaram digamos pela vida dele, que marcaram profundamente o Jorge
e que o Jorge marcou profundamente portanto, e os relatos estão aí à vista. Portanto, não é muito difícil falar dele, não é? Não é muito difícil falar dele. Agora, sinceramente, a minha única mágoa, quer dizer, não é a minha única, mas uma das minhas mágoas, é de facto ele não ter sido homenageado em vida. Eu acho que o Jorge merecia ter tido uma homenagem em vida, mas uma grande homenagem em vida. Por exemplo, o Deco teve uma grande homenagem no Estádio do Dragão, em que nós tivemos, o Jorge também teve, presente e tal. Sim. E o Jorge merecia ter sido Se calhar esta homenagem que aconteceu no jogo contra o Vitória, na primeira jornada, poderia ter sido mais cedo, não é? Podia ter sido bem mais cedo. Bem mais cedo. Mesmo já anteriormente, na outra administração do Porto. E merecia. E pronto, e outra mágoa é porque é que partiu o Jorge, não é? Eu acho que tem que haver um propósito muito, muito grande para o Jorge ter partido. Tem que haver, e havemos de um dia perceber, não sei se será fazer do Porto campeão este ano. Era uma homenagem muito justa. Era uma homenagem muito justa, uma homenagem merecida, mas esse grande propósito tem que existir e de certeza que se vai perceber qual é. Cada um de nós, eventualmente, às vezes até poderá encontrar um propósito dentro de nós para que isto tenha acontecido. Eu para já acho que, assim, em termos mais aqui, assim, rapidamente, um grande propósito seria, de facto, a família portista unir-se como nunca se uniu em torno do clube para levar o Porto a sair, digamos assim, da forma onde está e que está muito melhor que o que estava, não é? Felizmente. E conseguir almejar outros títulos e ir mais longe e eventualmente este ano ser campeão, que é aquilo que eu desejo ao Porto, e era uma homenagem realmente, como disse, mais que justa. Muito justa mesmo. Muito justa. Mister, para terminar, num tom se calhar mais emotivo, se calhar não teve a oportunidade de se despedir do Jorge. Se tivesse agora que lhe dizer alguma coisa ou deixar alguma mensagem, o que é que diria? Epá, não sei. É muito difícil. Agora, sei lá, não sei. Tinha que pensar não sei o que é que havia de dizer. Se calhar não há palavras também para descrever o agradecimento que tem por tudo aquilo que ele fez. Sim, claro. Sim, não há. Aquilo que, quer dizer, a forma de lhe agradecer é poder estar a apoiar aqueles que ele mais gostava, não é? E é aquilo que eu acho que tem feito. E pronto, e é a forma que eu tenho de lhe agradecer. Não sei como lhe agradecer mais, não é? Também não quero tirar partido disto para aparecer. Não é uma coisa que me entusiasme particularmente, embora eu sei que digamos que quase que natural isso acontecer, não é? Eu fui adjunto do Jorge muitos anos, outros também terão sido adjuntos do Jorge muitos anos, mas é natural que as pessoas me venham perguntar coisas sobre o Jorge, não é? E que eu falo sobre o Jorge. E tenho todo o gosto em falar, mas não é uma coisa que ou seja, aparecer só para falar do Jorge, pois, não sei. Hoje felizmente falamos do Jorge, também falamos um bocadinho de mim e da minha carreira enquanto treinador, que me agrada e que eu tenho orgulho, mas de facto a figura central foi o Jorge. Mas como é que me havia despedido dele? Eu acho que não me quero despedir dele, sabe? Não me quero despedir dele. Porque acordo todos os dias a achar que isto não é verdade, não é? E é uma das coisas que eu costumo falar muitas vezes com a Estela, é que nós pensamos, não é verdade, isto não é verdade, não é verdade. O Jorge, saber que não vou ouvir mais a voz dele, saber que não vou falar mais com ele, ou que não vou jantar mais com ele, ou que não vou fazer férias com ele, ou que não vou estar com ele nem que seja um minuto, é uma coisa que não me cabe na cabeça. Então não me despeço. Não há despedida possível. Não é?
não é uma coisa que nem sequer sei o que é que havia de dizer, para lhe ser franco. Mister, muito obrigado por ter estado Obrigado. aqui connosco, foi um prazer enorme e votos de uma grande carreira. O gosto Tenho foi certeza que vai meu, acontecer. muito obrigado a todos vocês têm feito um trabalho fantástico. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.